Meus amigos, esse vídeo de hoje é por conta de uma certa polêmica que aconteceu aí em um debate que eu estava tendo com alguns colegas pesquisadores. E eu vou dar aqui a minha opinião do que eu penso realmente sobre os mortos na época do cangaço. E eu peguei um título bem sugestivo, que são As Cruzes do Cangaço, dos pesquisadores Marcos de Carmelita e Cristiano Ferraz. É um espetáculo de livro, eles tratam ali de tudo que aconteceu na região deles ali, em florestas e adjacências. É um livro que eu recomendo para todas as pessoas que querem conhecer tudo que aconteceu ali naquela região. O Cristiano e o Marcos fizeram um trabalho assim esplêndido, que todas as pessoas que querem conhecer têm por obrigação ter esse livro em suas prateleiras. Inclusive, só lembrando, dia 4 agora, lá em Nazaré, vai ter um momento importantíssimo para a história do cangaço, onde algumas daquelas casas, uma boa parte, vai ter um QR Code, onde qualquer pessoa que lá chegue vai conhecer a história de quem morou ali, quem eram os personagens, e isso, se eu não me engano, em 3 línguas. Então, dia 4 agora, quem puder aparecer, quem puder chegar a Nazaré, vai presenciar e vai participar de um momento muito importante. Mas vamos lá, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muita gente, depois desses vídeos que eu postei sobre os mortos da Fazenda Patos, sobre o soldado Adrião e alguns outros, as pessoas questionam aonde eles estão enterrados. Por que que ninguém acha a sepultura desse povo? Pessoal, é bom que a gente entenda o seguinte, anos 20 e 30, vocês têm ideia de como era a maioria dos cemitérios no sertão naquela época? O povo sertanejo, de modo geral, tinha covas simples, muitas delas só com uma cruz ali fincada. Aquelas pessoas que tinham um túmulo maior eram pessoas mais abastadas. Mas a grande maioria de soldados, de sertanejos, de vaqueiros, de coiteiros e cangaceiros não tinha, gente. Era só uma cruz e pronto. Outra, ao longo do tempo, a maioria desses cemitérios ou sofreram reformas ou mudaram de lugar. E ainda tem mais. Vocês sabem perfeitamente que à medida que o tempo vai passando, uma pessoa morre, anos depois morre outra e vão colocando outro e outro. E as coisas acabam se perdendo no tempo e no espaço. Uma pergunta bem simples. Quem de nós aqui, quem de vocês aí que estão assistindo, sabe onde está enterrado o bisavô e tataravô de vocês? Eu acredito que quase ninguém. Outra, além de saber, costume ir lá visitar para dar manutenção, se ainda existe alguma coisa do bisavô e tataravô de vocês, acredito que não. Eu digo até o quê? Que pessoas que morreram na época do cangaço, nos anos 20 e 30, poucas delas foram visitadas depois, nem ninguém teve o cuidado de cuidar daquilo ali, porque na época as pessoas não faziam ideia que no futuro isso seria de interesse da história, de pesquisadores e de curiosos. Ou seja, um parente de um cangaceiro, de um volante que morreu naquele tempo, ele nunca imaginou que 40, 50, 100 anos depois ia ter gente interessado onde aquelas pessoas foram sepultadas. E a gente há de levar em conta ainda o seguinte, muita gente morreu nos sertões e lá mesmo ficaram. Essas principalmente é que ninguém tem ideia do local. Por exemplo, Angico, o que eu vou dizer aqui pode parecer duro, mas não é. Os mortos de Angico, tirando o soldado Adrião que foi levado para Piranhas, como a gente sabe, lá foi sepultado e a cova dele também eu acho que se perdeu no tempo porque ninguém ficou cuidando como deveria. Muita gente diz, cadê os corpos de Angico? Pessoal, na época que eles foram mortos, nem os parentes dos cangaceiros tiveram interesse em ir lá saber onde aqueles corpos tinham ficado. Eles nem tiveram interesse, eu acho até que tinham medo ou nem sabiam, enfim, deixaram para lá e com o tempo, como a gente sabe, aqueles ossos, o rio levou, a natureza tomou conta deles e hoje vai ser difícil, mesmo quando os arqueólogos estiverem lá trabalhando, eu acho que vai ser difícil encontrar alguma coisa, porque a quantidade de enxurrada de água que já desceu ali no Riacho do Angico é uma coisa impressionante ao longo desses mais de 80 anos. É por conta disso, pessoal, que não existe tanto registro assim, oficial de onde aquelas pessoas foram sepultadas. Vou dar um exemplo bem prático disso. Os próprios nazarenos. Existem nazarenos que nunca voltaram seus corpos para o torrão natal. Ainda estão em outros locais.
E aqueles até que ficaram lá, uma parte, digamos, do túmulo dessas pessoas só foi refeito agora, há pouco tempo, com o empenho aí de alguns nazarenos, da amiga Sulamita, enfim, de outras pessoas que se cotizaram até e se juntaram para resgatar esses túmulos, porque tem gente que gosta de ir saber onde eles estão enterrados. Eu, particularmente, eu já disse e repito, eu nunca fui visitar nenhum túmulo de ninguém, nem daqueles que eu conheci, porque, como eu já disse, isso para mim não faz parte da história, isso é mais uma curiosidade. Eu saber onde é que a minha saudosa amiga Cila, Candeeiro, estão sepultados, isso o que isso tem a ver com a história da época do cangaço? Eu nunca fui visitar porque não faz parte de mim visitar esses locais. Mas tem muitos colegas pesquisadores, como eu falei de outra vez, que vão e registram e deixam tudo arquivado, onde é que está, onde é que não está. Ou seja, cada qual no seu qual, certo? Mas é só para ver, por exemplo, eu fui, gente, vou dar um exemplo aqui com o nosso amigo João de Souza Lima. No Raso da Catarina, eu já fui com ele em vários locais onde pessoas morreram e lá mesmo ficaram. Mas uma boa parte se perdeu realmente no tempo. Então essa grande celeuma da gente querer ficar discutindo e muita gente dizendo, se não tem registro no cemitério, se a turma não está lá é porque a pessoa não morreu daquele jeito. Não é por aí. Naquela época a história era outra. E ao longo desse tempo todo, mesmo tendo um cemitério pequenininho no sertão e tal, eu acredito sim que aquelas pessoas que morreram há 80 anos atrás, outros já foram sepultados lá depois e assim se acabou. O filho, até o neto, o bisneto, o tataraneto, enfim, nunca se preocuparam em deixar isso devidamente registrado, digamos assim. E a título de curiosidade, vocês estão vendo aqui algumas fotos aqui, algumas coisas bem raras, digamos assim. Tem uma foto aí de um caminhão em 1938, que quem mandou foi o meu amigo Roberto Júnior, um profundo conhecedor da história do Cariri. E essa foto é do arquivo do Renato Cassimiro, o qual o Roberto Júnior me passou, e vocês podem ver aí nesse caminhão quantas pessoas estão aí em cima desse caminhão, no Alto Sertão do Ceará. Ou seja, é mais aquela história que muita gente fala também que não tinha caminhão na época de Angico, de 1938, vocês estão vendo aí nessa foto isso. Enfim, e algumas outras fotos também de outros caminhões, de outras coisas, de cangaceiros, ou seja, são coisas que sempre vão estar aparecendo, sempre para comprovar as coisas que são resultado de pesquisas sérias e não de achismos. Vou dar outro exemplo aqui, um colega me mandou uma mensagem há pouco tempo, falando de um depoimento que ele viu do Durval, onde ele disse que escutou Maria gritar: "Acorda, Luiz Pedro, que mataram o Lampião". E muita gente diz, é mentira, como é que no meio de um tiroteio se vai escutar alguém gritando, alguém falando? Pessoal, eu me pergunto, por que não? Quantos depoimentos aqui mesmo no canal e em outros vocês têm de remanescentes dizendo que na hora de um tiroteio eles quase que conversavam uns com os outros? Quem é o comandante dessa volante? Você briga com quem? Isso, aquilo, outro, xingava, dizia o nome. Ou seja, eles podiam sim ouvir, por que não? Um bem clássico é o do 25, onde ele diz que no primeiro combate que ele esteve presente, Curisco, 25 e Dadá brigando com a força, trocando tiro com a força volante. A força volante, o Curisco perguntou de quem era aquela força, o comandante respondeu, um diálogo, e o comandante perguntou, e com quem brigo? E Curisco disse, você briga com Curisco, Dadá, mais 25. E os tiros foram rareando, a volante fugiu, e depois foi que eles foram entender que a volante tirou o time, como se diz, porque achou que estava brigando com Curisco, Dadá, mais 25 cangaceiros. Ou seja, o diálogo podia acontecer sim, podia ser escutado com toda certeza, pelo menos eu acredito nisso. Então dizer que era impossível se ouvir algo durante um tiroteio, eu acredito que não. Outra, Maria, quando levou aquele tiro e levantou e ainda correu, muita gente diz, mentira, como é que se leva um tiro de fuzil e sobrevive e corre? Eu postei esses dias num grupo de pesquisa, uma pessoa que levou um tiro de fuzil na cabeça.
um rasgão enorme aqui do lado da cabeça, a pessoa sentada lá, viva assim. E na internet tem muitos outros assim, e agora nessa guerra que está acontecendo. Ou seja, o tiro de fuzil, digamos, em 99% é mortal, tudo bem, mas tem pessoas que escapam. Procurem na internet que vocês vão encontrar. Então a Maria levou aquele primeiro tiro, ali em coisas de frações de segundo, no meu modo de ver. Ela levantou rapidamente, quando começou a correr, ela gritou isso. Porque ela estava relativamente perto, ela pode ter visto sim Lampião caído, e no meio daquilo ela gritou: acuda Luiz Pedro que mataram o Lampião. Da mesma forma, eu acho que ela podia ter gritado: acuda Zé Sereno, acuda Juriti, enfim. Falou Luiz Pedro, talvez, porque fosse o segundo homem ali no meio de todos aqueles que estavam ali. Então isso não é de todo impossível de ter acontecido, como muita gente pensa. Pelo menos assim penso eu. Não quer dizer que seja a verdade, mas é no que eu acredito que possa sim ter acontecido. Tá bom, pessoal? E é isso. Aguardem aí, que agradeço a vocês que são membros aqui do canal, aquelas pessoas que estão inscritas. Valeu e tamo junto.